Swing Trade, você sabe o que é? Roda a vinheta! Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao canal da Bitrader com um tema muito bacana, onde hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essa modalidade de operacional / investimentos, que é o Swing Trade, muito utilizado no mercado financeiro. Mas antes de a gente começar essa mega aula e você entender como que você consegue lucrar nesse mercado, vou te fazer um mega convite aqui embaixo de você se inscrever no canal, ativar as notificações para sempre receber os vídeos, comentários, posts, muita coisa legal aqui no canal. E se você puder contribuir com o seu joinha aqui embaixo, você vai ajudar a gente muito e outras pessoas acabarão adentrando ao canal e se munindo mais de informação. Você também vai ter oportunidade de fazer o bem, levando conhecimentos para todo mundo. Então, bora lá! O que é um Swing Trade? Swing Trade é uma metodologia operacional do mercado financeiro criado nos Estados Unidos, onde você tem a pretensão de fazer uma operação exclusivamente de curto prazo. Como assim? Comprar um determinado ativo num dia e vender no dia seguinte, daqui 2 dias, uma semana. Ele tem um modelo operacional onde você consegue ter lucratividade no gap. O que é gap? É uma diferença do fechamento do dia anterior para a abertura do dia seguinte. Aqui no Brasil, ele é muito conhecido no mercado à vista. O que é o mercado à vista? É um mercado onde as empresas que estão listadas na Bolsa, no índice Bovespa, são negociadas. Petrobras, Vale, Magazine Luiza, entre outras. Então, através da análise técnica, a gente consegue, com uma probabilidade de acerto, dentro de diversas confirmações da análise técnica, almejar um potencial ganho do dia seguinte, daqui 2 dias, daqui 3 dias, na semana que vem. Eu vou te dar alguns exemplos, daqui a pouquinho eu vou compartilhar a telinha com você. Então, é um modelo operacional muito bem visto no mercado financeiro e ele tem algumas características muito bacanas. Primeiro, quem faz Swing Trade? As pessoas que fazem Swing Trade são aquelas pessoas que geralmente não têm tempo. Completamente diferente do day trade, mas aqui eu não tenho tempo nenhum, eu só posso no final do pregão. Então, ao término do pregão, quase para ele encerrar, a gente consegue ver as melhores alternativas e uma possibilidade, de repente, de comprar alguma determinada empresa, acreditando que o dia seguinte ou os próximos dias possam ter uma valorização, vender e colocar dinheiro no bolso. Esse jump que a gente fala, né, comprar no dia, vender no outro, possibilita uma porcentagem interessante, né? Partindo aí de 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, dependendo da porrada que a gente encontra na análise técnica, a gente almeja dentro do gerenciamento de risco, uma metodologia e um risco-retorno interessante. Então, o ponto número 1 é para você, de repente, que não tem tempo, tá? O ponto número 2 é que você não precisa ficar muito bitolado, com, por exemplo, num trade, que você precisa estudar muito, se dedicar. Lembrando sempre que eu tiro o meu salário do trade e com esse dinheiro eu faço swing trade. Então é muito importante frisar isso daí também. Mas você vai ter alguns modelos operacionais, alguma metodologia, um padrão gráfico, onde você tem as confirmações, lhe permite fazer aquele operacional. Tá? Obviamente, deixando muito bem claro que a gente trabalha com renda variável, o risco ele sempre existe, mas a partir do momento que você tem gerenciamento, você tem prudência, um risco-retorno, a gente consegue ter aí uma lucratividade interessante. Eu até vou compartilhar com vocês também. Show de bola? Outro fato interessante, você não precisa de muito dinheiro para fazer swing trade, isso é um grande mito de mercado. Marquinhos, precisa de 50 mil, 100 mil, 150 mil? Não. Dentro do seu gerenciamento, dentro de quanto você pode, quanto você almeja obter de lucro, sem obviamente cometer nenhum tipo de loucura, né? A gente sempre instrui isso daí, você consegue ter um risco-retorno bacana. Vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona? Eu vou compartilhar a minha telinha com você para você começar a ter essa primeira experiência. O que você está observando aqui, né? É um gráfico diário de Magazine Luiza. Vou te dar alguns exemplos aqui. Alguns tipos de swing trade que eu cheguei a realizar aqui no mercado, só para você ter um pouquinho de noção, tá? Então bora lá, o que a gente acaba observando?
No swing trade, eu acabo utilizando alguns indicadores no mercado de análise técnica. Então eu vou utilizar aqui uma média de aritmética de 200 períodos, eu vou utilizar aqui uma média aritmética de 20 períodos, eu vou utilizar aqui uma média exponencial de 9 períodos e aqui na parte de baixo eu vou utilizar um volume financeiro com cor, atrelado aqui uma média móvel aritmética de 20 períodos. Marquinho, é muita informação. Será que eu consigo entender? Tenho certeza que sim, por isso que é importante você ver os outros vídeos que tem no canal, que a gente fala justamente como configurar a plataforma, o que são as barras, volume financeiro, ou seja, você tem todo esse conteúdo gratuitamente aqui no canal. Então, eu quero mostrar para vocês um tipo de trade, de swing trade que eu acabei fazendo. O que eu pude perceber aqui em meados de setembro de 2020? Eu pude perceber que nesta faixa de pontuação, a gente teve uma grande consolidação de preço. E o que eu acabei percebendo? Depois de uma grande consolidação, eu pude perceber aqui que começou a apontar 45 graus para cima as duas médias de referência que eu utilizo, a de 9 e a de 20. Isso já me deu um sinal que poderia ter um rompimento para cima, ou seja, uma explosão de preço para cima. O ponto número 2 é que teve uma consolidação, uma faixa de preço de retângulo, que me uma explosão, uma continuação de um movimento de alta. Essa confirmação teve exatamente aqui, nesta barra de rompimento, que foi dia 9/10. 9/10 foi onde teve a barra de rompimento, uma barra verde, fechamento perto da máxima. Eu verifiquei aqui no volume financeiro na parte de baixo que o volume estava explodindo. Isso aqui mostra que entrou muito fluxo comprador. Então, o que faz? A gente aproveita esse rompimento, essa emoção do mercado, outros especuladores querendo comprar a Magazine Luiza, acreditando no movimento de alta. Então o que a gente faz? Próximo do fechamento do pregão, eu posicionei aqui uma ordem de compra que foi mais ou menos por aqui, acreditando no quê? Que o dia seguinte o mercado viesse abrir em alta, né? O mercado viesse abrir em alta. Então o que o mercado tende a fazer? Ele veio aqui e abriu, deu um gap de alta. Ou seja, se eu tivesse comprado no finalzinho do pregão, e às 10 horas da manhã, quando abre o mercado à vista, né, tivesse logo de cara abriu o mercado e tivesse vendido, logo de cara daria mais ou menos aqui 1,64% de lucro, tá? De um dia para o outro. Caramba, Marquinhos, é bastante. Sim, é bastante. Né? Se você for olhar investimentos de um dia para o outro, é bastante porcentagem, né? Um risco-retorno interessante. Mas o que chama atenção, né? Eu tive diversas confirmações. Eu tive uma média de 200 apontada a 45 graus para cima, mostrando um papel comprador. Uma média de 45 graus apontando para cima, a segunda confirmação. Eu tive uma consolidação aqui com possível rompimento, outra confirmação. Tive uma barra verde, né, fechamento perto da máxima, uma barra de rompimento. Tive outra confirmação aqui que entrou realmente fluxo comprador. Então, tem uma sequência de confirmações onde a maior probabilidade era que o mercado viesse a abrir em alta, né? E o que eu busco quando eu faço isso daqui? Eu busco exatamente esta amplitude, tá? Esta amplitude do rompimento, tá? Do pivô anterior, que seria do topinho anterior, eu busco essa amplitude para cima. E o que o mercado acaba fazendo? Exatamente isso daqui, ó. Você pode perceber que é mais ou menos por aqui onde o mercado tende a frear. Então foi um tipo de trade que eu até inclusive eu falei em algumas lives aqui já no canal, né, que me possibilitou ter um ganho aí de aproximadamente 5,5%. Foi mais ou menos isso que deu, tá? De um dia para o outro, dentro de um gerenciamento de risco. Outro exemplo, né, que a gente acabou dando aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, aqui ó, BB Seguridade. BB Seguridade também, uma outra companhia que eu gosto bastante. E o que eu percebi aqui, né? Eu percebi também aqui, finalzinho de novembro, tá? Possibilitou dar uma entrada bacana também. A gente viu dentro da análise gráfica um pivô de alta, né? Média na parte de baixo, mostrando uma continuação de movimento de alta. As duas médias aqui, a de 20 e a de 9, 45 graus para cima. Acabei marcando aqui o rompimento do topo anterior. O rompimento do topo anterior
foi exatamente este daqui, tá? Do dia 11 de dezembro, tá? Rompeu, bonitinho, legal, volume acima da média. E eu busco o quê? Eu busco esta amplitude aqui, tá? Essa amplitude da barra de rompimento aqui para cima, tá? Então você pode perceber que foi exatamente esse destino aproximado, naquela coisa cirúrgica, obviamente, né? Mas aproximadamente aqui que o preço ele tende a retornar, dando aqui uma oportunidade interessante. Comprei mais ou menos por aqui, tá? Aí deu a casa de 2,17, alguma coisa assim. Mas vamos falar que seja 2% em 4 dias. Interessante, né? Ou seja, não precisa necessariamente você comprar num dia e vender no outro. Você pode se estender aí até uma semana dentro do seu operacional e dentro do gerenciamento de risco. Curtiu? Quer mais exemplos? De repente você está pensando em fazer algum swing trade em alguma companhia, em alguma empresa? Coloca nos comentários desse vídeo aqui, de repente alguma empresa que você está namorando aí para fazer um swing trade e a gente analisa aqui no canal também. Espero que você tenha curtido. Até o próximo vídeo. Até lá!